Então, eu vou aproximar mais ainda do objeto, vou colocar ele no foco. Raio de luz que vai paralelo, volta pelo foco. Beleza? O raio de luz que passa pelo foco, nesse caso, vai ficar estranho, né? Certo? Ele não vai conseguir desenhar um refletido. Então eu vou pegar um que bate no vértice aqui, ó. Vai, obedece. Já. Isso. Controle não obedece, cachorro late. Tudo bem, bora. Bate no vértice. Lembra que ele tem que refletir simétrico em relação ao eixo principal. O ângulo que ele forma em cima tem que ser igual ao ângulo que ele forma embaixo. Percebe o seguinte, esses dois raios de luz refletidos, eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, eles não se encontram. Beleza? Se eles não se encontram, a imagem não se informa. Nesse caso, a imagem é chamada de imagem imprópria. Ou ela se forma no infinito. Por que, Zé? Porque, segundo a matemática, dois raios paralelos se encontram no infinito. Se eles se encontram no infinito, é lá que vai se formar a imagem. Zeca está louco. A gente não vai discutir isso, tá? A imagem se forma no infinito. Tudo bem? Zeca, se eu botar um objeto no infinito, ó, se eu botar um objeto no foco, a imagem se forma no infinito. Então, se eu botar um objeto no infinito, a imagem se forma no foco. Por exemplo, Zeca, é comum nesse caso eles falarem do Sol. O Sol está tão longe do espelho, que em relação ao tamanho do espelho, ele está no infinito. Zeca, mas não é infinito, tá? Mas ele está muito longe, ó, comparado ao raio de curvatura do espelho, o foco do espelho, então a gente considera que ele está no infinito. Então, a imagem do Sol num espelho côncavo, ela se forma no foco. Beleza? Objeto no foco e forma imagem no infinito. Objeto no infinito forma imagem no foco. Certo? Se eu quero pegar o Sol, sabe aquele papo de matar formiguinha com lupa? Já fizeram isso com óculos? Pega o óculos, concentra a luz, bem no foco da lupa e mata a formiguinha queimada. Ô Zé, que maldade. Eu não faço isso. Não, né? Não é pra vocês fazerem também. Queimar papel. Sem fazer incêndio. Tá? Só estou me complicando, né? Tá, esquece isso. Então, isso dá de fazer também, ó, com o espelho côncavo. Certo? Pegar os raios de luz que vêm do Sol e eles vêm paralelos. Lembra disso? Paralelos. Então o Sol está lá no infinito. Os raios de luz que vêm do Sol vêm paralelos. Então eles vão se encontrar no foco. Certo? Objeto no foco, imagem imprópria, ou se forma no infinito. Objeto no infinito, imagem se forma no foco. Ok? E aproximando mais o objeto, ó, depois do foco, entre o foco e o espelho. Certo? Vamos lá, de novo. Raio de luz que vai paralelo, volta pelo foco. Bate no espelho e volta pelo foco. Raio de luz que chega no vértice, volta simétrica em relação ao eixo principal. Calma, volta. Isso. Aqui, ó. Triângulo em cima tem que ser igual ao triângulo embaixo. Percebe que esses dois raios de luz aqui, eles não se encontram de novo. Mas agora eles não estão paralelos, estão se abrindo. Claro, se eles estão se abrindo, eles não se encontram na frente. Mas se eu prolongar, raios se encontram atrás. Certo? E o lugar que se encontram os raios de luz refletidos é o lugar que forma a imagem. Só que essa imagem aqui, ó, não é de verdade, né? Não é, né? Porque os raios de luz não se encontraram de verdade. Quando ela não é de verdade, ela não é real. Quando ela não é real, ela é o quê? Virtual, boa. Virtual. Claro, a imagem virtual, ó, é a única que a gente vê diretamente no espelho. A imagem virtual é a única que a gente vê diretamente no espelho. Certo? Quais são as características dela? Virtual, objeto ponto para cima, imagem ponto para cima. Então ela é direita. Direita. Ou direta. Ok? E olha o tamanhozão aqui, né? Tamanhozinho. Maior, menor ou igual? Maior do que o objeto. Maior do que o objeto. Percebe o seguinte, né? Naquela dois desenhos ali anteriores, quando o objeto estava entre o centro e o foco, a imagem era real. A imagem vinha sendo real, e de repente ela vira virtual.
e tem uma passagem no meio. Estão ligados? Pinha sendo real, 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 real. No foco, ela não existe, ela é imprópria e vira virtual. Então aqui, ó, pinha sendo real, 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 até o foco. Até chegar no foco, a imagem é real. Aqui no foco, ela é imprópria, não existe, e muda para virtual. Cara, nesse caso aqui, ó, a gente usa o espelho para ampliação. A gente consegue ampliar as coisas com esse espelho, que nem uma lupa, Zeca. Que nem uma lupa, beleza? A gente consegue ampliar o objeto. Deixa eu botar aqui, ó, só para te dar uma olhada. Cara, eu botei o espelho aqui, ó, e aqui é a caneta, para a gente ver a imagem delas formando o espelho. Tem hora que a imagem fica meio maluca, ó, mas se a gente coloca pertinho, dá de ver, ó, ela amplia a caneta. Estão vendo isso? Eu vou ter aqui uma imagem ampliada. É porque essa caneta aqui, ó, está entre o espelho e o foco. Então, aí, como é que é a imagem do espelho convexo, né? Vou botar aqui as lampinhas, ó. Espelho convexo, o lado de fora reflete. Vamos lá, né? O raio de luz que chega, ó, sai do objeto, o objeto na frente do lado refletor do espelho, que chega paralelo, reflete passando pelo foco. Só que não tem como ele refletir passando pelo foco, concorda? Porque o foco está aqui, ó, e o raio de luz tem que ir para lá. Então a gente vai refletir o raio de luz, ó, de tal forma que a prolongação dele tá, beleza, né? O raio de luz que bate no vértice reflete simétrico em relação ao eixo principal, como antes, né? Esse raio de luz aqui, ó, a prolongação dele, ó, é que vai passar pelo foco. Os raios de luz refletidos no espelho convexo, eles divergem, lembra? Então eles não vão se encontrar. Claro, se eles não se encontram na frente do espelho, a gente tem que prolongar para trás, né? Então, nesse local aqui, eu vou ter a ponta da imagem, certo? Uma imagem, olha só, pequenininha aqui, ó, de cabeça para cima, formada pela prolongação dos raios de luz. Como é que é essa imagem mesmo? Ela não é real, né? Porque os raios de luz não se encontram de verdade, então ela é virtual. O Zé, estou cansado, já decorei. Show de bola. Cabeça para cima, cabeça para baixo. Então ela é direita. Toda imagem virtual é direita. Ou também pode ser chamada de direta. Olha o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Imagem pequenininha, né? A imagem é menor do que o objeto. Essa imagem aqui, ó, a gente vai apelidar ela de imagem VMED. É um apelido. Espelho convexo sempre fornece uma imagem VMED. Virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita. Beleza? Vamos olhar essa imagem aqui rapidinho naquele espelho. Ó. Galera, olha só. A caneta refletida ali no espelho, né? Ela fica pequenininha lá atrás. Estão vendo? Atrás do espelho, ó. Então a imagem menor do que a caneta, menor, virtual e direita. Estão percebendo? Sim? Vocês veem um bocado de coisa refletido, né? O espelho convexo, ó, ele serve também para ampliar o campo visual. Como assim, Zeca? Olha só aqui, ó. Galera, vocês lembram como é que se traçava o campo visual no espelho plano? Vou botar as lampinhas aqui, né? Tá vendo? Pra gente saber qual é o lado de trás. A gente pegava o olho do cara, via onde é que estava a imagem do olho do outro lado, à mesma distância, né? Marcava aqui a imagem do olho, e traçava uma reta que passava pelas duas pontas do espelho. Essa região aqui, ó, era o campo visual. Era a região em que eu poderia colocar um objeto, ele seria refletido no espelho e eu conseguiria ver. Se eu tiver um espelho convexo, ó, meu campo visual muda. Aqui vai estar a imagem do olho, né? E eu vou ter aqui, ó, o campo visual maior no espelho convexo. Então o espelho convexo é muito utilizado, esse aqui é o antigo, esse aqui é o novo. É muito utilizado, percebe, tem o mesmo tamanho. Aqui é um desenho mais ou menos, só para a gente entender. Ele é muito utilizado para aumentar o campo visual. A gente vê bastante disso, ó, em supermercado. Tem lá um espelho convexo para espiar a galera, aqueles que pegam chocolate pelo bolso. Sacanagem, não faz isso não. Né? Galera aqui, ó. Ou então, na saída de estacionamento. Para o cara conseguir ver toda a galera que está na rua, eles põem um espelho convexo, que ele aumenta o campo visual. No ônibus, galera que pega busão, isso, peguei muito já, ainda pego. Galera do busão tal, tem lá um lá no ônibus para o cobrador ver toda a galera que está dentro do ônibus. Ele aumenta o campo visual. Tudo bem? Galera, tem gente que prefere decorar essas imagens, né? Bah, eu prefiro ficar saindo desenhar, falar, faço desenhozinho, vai paralelo pelo foco, mas beleza, se for para decorar, ó, pode decorar esse desenhozinho aqui, ó.
Vai lá na tua prova, desenha um espelho, né? Cai uma questãozinha de espelho. Desenha um espelho, eixo principal, centro, foco, vértice. Ok? Daí vamos traçar 4 setas. Aqui, ó. Opa. Pra frente, isso. 4 setas. Grandão, pequenininha, pequenininha, grandão. Como é que é, Zeca? Grandão, pequenininha, pequenininha, grandão. Grandão, pequenininha, pequenininha, grandão. Fui, né? Só essa aqui, ó, que vai estar de cabeça para baixo. Ok? Aí eu vou botar que as 2 primeiras é A. A'. E as 2 últimas, B, B'. Como é que é o esquema aqui? Ó, se o objeto é a imagem é a linha. Se o objeto é a linha, a imagem é A. Um gera o outro. Se o objeto é B, a imagem é B'. Se o objeto é B', a imagem é B. Só que aí, daí como é que eu vou saber se é real ou virtual? A dica é o cara decorar que toda real invertida, toda virtual é direita. Então percebe, essas 2 aqui, ó, são invertidas uma em relação à outra. Então uma em relação à outra são imagens reais. Essas 2 aqui, ó, são direita, né? Mesmo sentido, ó. Então essas 2 imagens são virtuais. Então como é que fica? Se o objeto estiver colocado em A, desse lado do espelho só pode ser um espelho côncavo, né? Beleza? O lado de dentro refletindo. A imagem é a linha. Real, de cabeça para baixo, invertida e menor. Se o objeto é a linha, a imagem é A. Real, invertida e maior. Ok? Como é que é, Zeca? O objeto é A, imagem é a linha. Fala aí pro Zeca. Real, que está de cabeça para baixo, invertida, menor. Se o objeto é a linha, imagem é A. Real, invertida e maior. Se o objeto é B, imagem é B'. Espelho côncavo, indo ao lado de dentro refletindo. O objeto aqui, ó, na frente do espelho. Se o objeto é B, imagem é B'. Virtual, que está de cabeça para cima, direito e maior. Se o objeto é B', opa, daí virou um espelho convexo, porque o objeto está aqui, ó, do lado da frente do espelho sempre, e é essa volta aqui por fora que está refletindo. Se o objeto é B', a imagem é B. Mesmo lado, ó, virtual, direita e menor. Arquimedes. Então, A gera a linha gera A. B gera B', B' gera B. Então você decora esse desenho. Daí só tem que saber 2 pontos importantes. Opa. No centro aqui, ó, objeto e imagem vão ter o mesmo tamanho. E no foco, a imagem se forma no infinito. Ela é imprópria. Tá legal? E o resto fica tudo tranquilo. Ok?